A pergunta que muita gente está fazendo hoje é simples, direta e um pouco desconfortável. A IA vai substituir programadores? E talvez o mais interessante é que essa pergunta não vem só de quem está de fora da área. Ela também aparece na cabeça de quem já programa, de quem está estudando, de quem está tentando conseguir a primeira vaga e até de quem trabalha com tecnologia há anos. Porque quando você vê uma inteligência artificial escrevendo código em segundos, explicando erro, criando funções, montando tela, sugerindo arquitetura e até gerando projetos inteiros a partir de um simples pedido, é natural pensar: será que ainda faz sentido aprender programação? Será que daqui a alguns anos as empresas vão precisar de menos desenvolvedores? Será que quem está começando agora está entrando tarde demais? Eu sou o Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje eu quero conversar com você sobre a área de programação, de desenvolvimento de software, engenharia e outros nomes que ela recebe. Vem comigo. Será que a profissão de programador está acabando? A resposta mais honesta para essa pergunta não é simplesmente sim ou não. A resposta real é: a IA não vai substituir todos os programadores, mas vai substituir um certo tipo de programador. E essa diferença muda tudo, porque o problema não é a IA escrever código. O problema é quando o trabalho de uma pessoa se resume apenas a escrever código, sem entender o problema, sem entender o contexto, sem entender o impacto daquilo que está sendo criado. Durante muito tempo, muita gente vendeu programação como se fosse apenas aprender uma linguagem, decorar comandos, fazer alguns projetos e conseguir uma vaga. E em alguns momentos do mercado isso até funcionou para muita gente. Mas o mercado mudou, a tecnologia mudou, as empresas mudaram e agora com a inteligência artificial essa mudança foi ainda mais visível. Antes, saber escrever código já era uma vantagem enorme. Hoje, escrever código continua sendo importante, mas deixou de ser o único diferencial. Porque se uma IA consegue gerar uma função, criar uma tela simples, corrigir um erro comum ou explicar um trecho de código, o valor do programador começa a sair apenas da digitação e passa a estar em outro lugar. Está na capacidade de entender o que precisa ser feito, está na capacidade de decidir se aquele código faz sentido, está na capacidade de perceber quando a IA está errada, está na capacidade de transformar uma ideia confusa em uma solução útil. Também está na capacidade de conversar com pessoas, entender regras de negócio, lidar com limitações, pensar em segurança, manutenção, custo, experiência do usuário e impacto real. E é aqui que muita gente se confunde, porque quando alguém olha para uma IA gerando código, parece que ela está fazendo o trabalho inteiro. Mas na prática, escrever código só é uma parte do trabalho de desenvolvimento de software. Uma parte importante, claro, mas não é a parte inteira. Programar de verdade não é apenas escrever comandos em uma tela. Programar é resolver problemas usando tecnologia. E resolver problemas exige muito mais do que gerar linhas de código. Pensa em uma obra. Uma escavadeira consegue fazer em poucas horas um trabalho que levaria dias para várias pessoas fazendo manualmente consigo. Ela é poderosa. Ela acelera muito o processo. Ela muda completamente a produtividade. Mas ninguém olha para uma escavadeira e diz que agora não precisa mais de engenharia, arquiteto, planejamento, cálculo, responsabilidade e decisão. A máquina ajuda, mas alguém ainda precisa saber o que construir, onde construir, por que construir e quais os riscos existem. Com a IA na programação acontece algo semelhante. Ela pode acelerar tarefas, pode reduzir trabalho repetitivo, pode ajudar a escrever código mais rápido, pode explicar conceitos, pode sugerir soluções também. Pode servir como uma espécie de copiloto, mas ela ainda não entende o negócio como uma pessoa entende. Ela não assume responsabilidades,
pelo produto. Ela não conversa com clientes para entender uma necessidade mal explicada. Ela não sabe sozinha qual decisão técnica é melhor para aquele contexto específico. Ela não sente o impacto de uma escolha ruim em produção. Ela não entende cultura da empresa, prioridade do time, restrição de orçamento, prazo apertado, legado complicado e detalhes que muitas vezes nem estão documentados. E é exatamente aí que entra o valor do profissional. O grande erro é imaginar que o programador do futuro será apenas alguém que compete com a IA e para ver quem escreve código mais rápido. Essa competição já começa errada, porque a IA sempre vai ser mais rápida para gerar texto, código, exemplos e sugestões. O ponto não é competir com a IA na velocidade. O ponto é aprender a usar essa velocidade para entregar algo melhor. O programador que tenta ignorar completamente a IA pode perder produtividade, mas o programador que confia cegamente na IA também pode criar problemas sérios. E talvez esse seja um dos maiores riscos para quem está começando agora, porque a IA facilita muito isso. Você pergunta, ela responde. Você cola o erro, ela explica. Você pede um exemplo, ela cria. Você pede um projeto, ela monta. Isso é incrível, mas também pode criar uma ilusão perigosa. A ilusão de que você está aprendendo, quando na verdade está apenas copiando respostas. A ilusão de que você sabe resolver, quando na verdade só sabe pedir para a IA resolver. A ilusão de que o código está certo só porque ele parece certo. O código que parece certo pode estar errado. Pode funcionar no exemplo simples e quebrar no cenário real. Pode resolver o problema de hoje e criar um problema enorme amanhã. Pode ter falhas de segurança, pode ser difícil de manter, pode ignorar uma regra importante de negócio. Pode funcionar, mas da pior forma possível. E quem não entende o que está acontecendo por trás fica dependente da ferramenta. Essa é uma das mudanças mais importantes do mercado. Antes, o iniciante precisava aprender a buscar respostas. Agora, o iniciante também precisa aprender a dúvida da resposta. Porque a IA responde com confiança, mesmo quando está errada. E no mundo real, confiança não é a mesma coisa que correção. Um desenvolvedor precisa desenvolver julgamento, precisa olhar para uma solução e perguntar: isso faz sentido? Precisa entender se aquele código é seguro, precisa saber se aquilo escala. Precisa perceber se está simples demais para um problema complexo ou complexo demais para um problema simples. Precisa saber quando aceitar uma sugestão e quando rejeitar. Isso não nasce apenas usando ferramentas. Isso nasce estudando fundamentos, praticando, errando, entendendo problemas reais e acumulando contexto. Por isso, quando alguém perguntar se ainda vale a pena aprender programação, a resposta é sim. Mas não vale a pena aprender programação do jeito errado. Não vale a pena aprender só decorar comandos. Não vale a pena aprender apenas copiando o projeto pronto. Não vale a pena pular fundamentos porque a IA consegue gerar o código. Não vale a pena achar que saber pedir um prompt bonito substitui entender lógica, estrutura de dados, banco de dados, APIs, arquitetura, versionamento, testes, segurança e manutenção. A IA pode te ajudar a aprender tudo isso, mas ela não deve aprender por você. Existe uma diferença enorme entre usar IA como apoio e usar IA como muleta. Quando você usa como apoio, você pergunta, compara, testa, entende, adapta e evolui. Quando você usa como muleta, você só copia, cola e torce para funcionar. E o mercado percebe essa diferença. Talvez não em uma entrevista superficial, talvez não em um teste simples, mas no trabalho real essa diferença aparece rápido. Porque trabalhar com tecnologia não é só entregar uma tarefa isolada, é lidar com um sistema vivo. Um sistema que tem usuários, bugs, histórico, decisões antigas, integrações,
prioridades, pressão e consequência. Uma IA pode gerar uma função bonita em poucos segundos, mas quando essa função precisa entrar em um sistema grande, conversar com outras partes, respeitar padrões, evitar efeitos colaterais e ser mantida por outras pessoas, o jogo muda. E é aí que o profissional aparece. E é também aí que a diferença entre um programador iniciante e um programador mais maduro fica mais clara. O iniciante geralmente fica muito em fazer funcionar. Isso é normal. No começo, fazer funcionar já parece uma vitória enorme. Mas um profissional com experiência começa a pensar em outras perguntas. Isso deveria existir desse jeito? Qual problema isso resolve? Vai dar manutenção depois? O time vai entender? Essa solução é simples o suficiente? Existe risco de segurança? O usuário realmente precisa disso? Essa decisão vai custar caro no futuro? Percebe a diferença? A IA pode ajudar nas duas situações, mas ela não substitui a maturidade de saber fazer perguntas certas. E talvez o futuro da programação esteja muito mais ligado a isso. Fazer perguntas melhores, tomar decisões melhores e entender problemas de uma forma melhor. Isso não significa que o código deixou de importar. Muito pelo contrário, o código ainda importa muito. Só que agora o código sozinho importa menos do que antes. A pessoa que só sabe escrever código sem entender o motivo fica mais vulnerável. A pessoa que entende o problema, sabe programar e usa IA para acelerar o processo fica mais forte. O maior risco é outra pessoa usando IA melhor que você entregar mais valor, mais rápido, com mais qualidade. E aqui existe um detalhe importante. Usar IA não significa apenas saber escrever prompts. Prompt ajuda, mas não é tudo. Usar IA melhor significa saber dividir problemas grandes em partes menores. Significa saber explicar contexto, significa saber validar resposta, significa saber pedir alternativas, significa saber comparar soluções, significa saber identificar quando uma resposta parece boa, mas não serve. Significa saber continuar pensando mesmo depois que a IA respondeu, porque a IA não elimina a necessidade de raciocínio. Ela aumenta a importância do raciocínio. Parece contraditório, mas não é. Quando qualquer pessoa consegue gerar código, o diferencial passa a ser saber o que fazer com esse código. É como quando calculadoras se tornaram comuns. Elas não acabaram com a matemática, mas mudaram o que esperávamos de quem trabalha com números. Não fazia mais sentido valorizar alguém apenas por fazer contas simples manualmente. O valor passou a estar em interpretar, analisar, modelar, decidir e aplicar. Com a programação, algo parecido pode acontecer. A habilidade mecânica de escrever certas partes do código pode ficar mais automatizada, mas a habilidade de pensar como desenvolvedor fica mais importante. E pensar como desenvolvedor não é algo que surge do nada. Você constrói isso com prática, você constrói isso entendendo lógica, você constrói isso quebrando a cabeça. Você constrói isso lendo código ruim e tentando melhorar. Você constrói isso enfrentando erro que a IA não resolve de primeira. E mais uma vez, você constrói isso tendo paciência para entender o porquê. Por isso, para quem está começando, talvez a melhor pergunta não seja a IA vai roubar minha vaga. A melhor pergunta é que tipo de profissional eu estou me tornando em um mercado onde a IA já existe. Essa pergunta é muito mais útil, porque se você está tentando entrar na área de tecnologia agora, precisa entender que o mercado não acabou, mas ele também não é mais o mesmo. Houve uma época em que muita gente entrou na área com cursos rápidos, projetos parecidos e uma promessa de que existia vagas infinitas. Hoje o cenário é mais competitivo. As empresas estão mais seletivas, a IA aumentou a produtividade de algumas equipes, muitas tarefas simples ficaram mais rápidas, e o profissional iniciante precisa provar valor com mais clareza.
Isso não significa que não existe espaço para júnior, mas isso significa que o júnior precisa ser mais intencional. Não basta estudar qualquer coisa de qualquer jeito, não basta seguir uma lista infinita de ferramentas, não basta trocar de linguagem toda semana. Não basta fazer o mesmo projeto que todo mundo copia. O iniciante precisa construir base, precisa aprender a resolver problemas pequenos de verdade, precisa saber explicar o que fez, precisa entender o básico muito bem, precisa usar IA para aprender melhor, não para pular o aprendizado. E talvez isso seja até uma vantagem para quem usa do jeito certo, porque nunca foi tão fácil ter acesso a explicações, exemplos, comparações e ajuda personalizada. Antes, muitas pessoas travavam em um erro simples por horas ou dias. Hoje, a IA pode ajudar a destravar. Antes, você precisava procurar em vários fóruns, ler várias respostas, adaptar tudo sozinho. Hoje, você pode pedir explicação em níveis diferentes, pedir analogias, pedir exemplos, pedir revisões do seu código. Isso é poderoso, mas só vira vantagem se você continuar ativo no processo. A IA pode acelerar sua evolução, mas também pode esconder a sua falta de base. E mais cedo ou mais tarde, essa falta de base cobra um preço. Principalmente quando você precisa resolver algo que não está em um tutorial, que não tem resposta pronta, algo que depende de contexto, algo que envolve decisão. E o mercado real é cheio disso. Muita gente imagina que o trabalho do programador é receber uma tarefa bem explicada e transformar aquilo em código. Às vezes acontece, mas muitas vezes a tarefa vem confusa, o cliente não sabe exatamente o que quer, o produto muda de direção, a regra de negócio tem exceções, o sistema legado tem limitações, o prazo é menor do que deveria, a documentação está desatualizada. E a solução tecnicamente mais bonita talvez não seja a melhor para aquele momento. Nesse tipo de cenário, a IA ajuda, mas não resolve tudo sozinha, porque o desafio não está apenas no código, está na ambiguidade, está no julgamento, está na comunicação, está na negociação, está na responsabilidade. Essas partes continuam profundamente humanas. E por isso, profissionais que sabem se comunicar bem tendem a ganhar ainda mais importância. Porque se a IA facilita a criação de código, as empresas passarão a valorizar mais quem consegue entender problema, alinhar expectativas, explicar decisões técnicas e trabalhar bem com outras pessoas. O programador fechado em uma bolha que só recebe tarefas e coda sem entender o resto pode ter mais dificuldade. Já o profissional que conecta tecnologia com resultado tende a se destacar, e isso vale para júnior, pleno e sênior. Só muda o nível de responsabilidade. Um júnior não precisa tomar todas as decisões estratégicas, mas precisa mostrar que entende o que está fazendo, que aprende, que pergunta bem, que não copia sem pensar, que consegue evoluir com orientação. Um pleno precisa entregar com mais autonomia, entender impacto e tomar decisões melhores no dia a dia. Um sênior precisa enxergar além do código, pensar em risco, orientar pessoas, evitar problemas futuros e conectar tecnologia com negócio. A IA afeta todos esses níveis, mas não afeta todos da mesma forma. Para tarefas muito repetitivas, ela pode reduzir a necessidade de trabalho manual. Para tarefas simples, ela pode aumentar muito a velocidade. Para profissionais bons, ela pode ser uma ferramenta de ampliação. Para profissionais despreparados, ela pode virar uma ameaça. E essa é a parte que muita gente não quer ouvir. A IA não torna automaticamente todo mundo mais valioso. Ela torna mais valioso quem sabe usar bem. Ela expõe mais rápido quem não entende o que está fazendo. Porque antes uma pessoa podia passar muito tempo apenas executando tarefas simples. Agora, se a tarefa simples fica mais automatizada, a cobrança sobe. As empresas começam a esperar mais resultados.
mais autonomia, mais clareza, mais capacidade de resolver, e isso pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade, porque o profissional que entende essa mudança antes dos outros consegue se preparar melhor. Em vez de ficar apenas com medo, ele começa a perguntar: quais partes do meu trabalho podem ser aceleradas pela IA? Quais habilidades eu preciso fortalecer porque a IA não resolve bem? Como eu posso usar a IA para estudar fundamentos com mais profundidade? Como eu posso entregar mais valor sem abrir mão da qualidade? Essas perguntas são muito melhores do que ficar apenas discutindo se a IA vai ou não acabar com a programação. Porque a programação não vai desaparecer do dia para a noite. O que está acontecendo é uma transformação do papel do programador. E transformações assim já aconteceram antes. Linguagens de alto nível tornaram a programação mais acessível. Frameworks aceleraram o desenvolvimento. Bibliotecas prontas reduziram a necessidade de escrever tudo do zero. Cloud mudou a forma de criar infraestrutura. Ferramentas low-code e no-code prometeram substituir desenvolvedores em várias situações. E mesmo assim, o desenvolvedor de software continuou existindo, mas ele mudou. E quem não acompanhou as mudanças ficou para trás. Com a IA, a mudança parece maior porque ela mexe diretamente com a produção de código, que sempre foi vista como o centro da profissão. Só que na prática, código sempre foi meio, não fim. O fim é resolver o problema. O fim é criar algo útil. O fim é gerar valor. Ninguém contrata um programador só porque quer linhas de código. A empresa quer vender mais, atender melhor, reduzir custo, automatizar processo, melhorar experiência, criar produto, organizar dados, evitar falhas, tomar decisões melhores. O código é uma forma de chegar lá. A IA pode ajudar a produzir esse meio, mas alguém ainda precisa entender o fim. Quanto mais você entende o fim, mais difícil é te substituir. Isso não quer dizer que todo mundo está seguro. Algumas tarefas vão perder valor. Algumas vagas podem mudar. Algumas empresas podem contratar menos pessoas para fazer o mesmo tipo de trabalho. Alguns profissionais que faziam apenas tarefas muito básicas podem sentir mais pressão. Isso é real. Negar isso seria ingenuidade. Mas dizer que todos os programadores serão substituídos também é exagero. A verdade está no meio. A IA deve automatizar parte do desenvolvimento, deve mudar a rotina, deve aumentar a produtividade, deve mudar o perfil esperado, deve tornar algumas tarefas menos valorizadas, mas também deve criar novas formas de trabalhar, novas demandas e novas oportunidades. A questão é que oportunidade não aparece automaticamente para quem fica parado. Ela aparece para quem entende o movimento. E entender o movimento significa aceitar que a carreira em tecnologia não é uma escada reta. É mais como uma trilha que muda de terreno. Às vezes você ainda anda em chão firme, às vezes aparece subida, às vezes o caminho que funcionava antes deixa de ser o melhor. E aí você precisa ajustar a rota. Não é abandonar tudo, é adaptar a forma de caminhar. Para quem está começando, isso significa aprender programação com uma mentalidade mais completa. Não é apenas qual linguagem dá emprego, mas que problemas essa linguagem me ajuda a resolver. Não apenas qual framework está em alta, mas quais fundamentos continuam importantes mesmo quando o framework muda. Não apenas como faço um projeto bonito, mas como explico as decisões que tomei nesse projeto. Não apenas como uso IA para gerar código, mas como uso IA para entender melhor o código que estou escrevendo. Essa mudança de mentalidade é essencial, porque ferramentas mudam, frameworks mudam, modelos de IA mudam, mas a capacidade de pensar, aprender e resolver problemas continua sendo o centro da carreira. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo esse debate. A IA não diminui a importância de aprender, ela diminui a tolerância para aprender de forma superficial, porque agora é mais fácil
parecer produtivo sem ser profundo. É mais fácil gerar algo que parece bom, é mais fácil montar um projeto que impressiona à primeira vista, mas também é mais fácil criar uma base frágil. E uma base frágil quebra quando o problema fica real. Então, se você quer trabalhar com programação ou continuar crescendo na área, não entre em pânico, mas também não ignore o que está acontecendo. Aprenda a usar IA, use para estudar, use para revisar, use para testar ideias, use para comparar soluções, use para acelerar tarefas repetitivas, mas não terceirize seu pensamento. Não entregue sua carreira para uma ferramenta. Não aceite uma resposta sem entender. Não confunda velocidade com maturidade. Não confunda código gerado com solução bem construída. O programador que continua fazendo sentido em um mundo com a IA não é necessariamente o que digita mais rápido. É o que entende melhor, é o que pergunta melhor, é o que decide melhor, é o que sabe usar ferramentas sem virar refém dela. É o que consegue transformar tecnologia em resultado real. Então a IA não vai substituir programadores, ela vai substituir tarefas, vai substituir hábitos ruins, vai substituir parte do trabalho repetitivo, vai substituir quem se limita a copiar, colar e executar sem pensar. Mas ela não substitui facilmente quem entende problemas, contexto, pessoas, negócios, risco e qualidade e decisão. A pergunta não é se a IA vai acabar com a programação. A pergunta real é: que tipo de programador continua fazendo sentido em um mundo com IA? Se você está começando agora, talvez essa seja uma boa notícia, porque você não precisa aprender tecnologia como se a IA não existisse. Você pode aprender já entendendo o novo jogo, mas precisa jogar do jeito certo, com fundamentos, com pensamento crítico, com prática real, com curiosidade, com responsabilidade e com consciência de que a carreira em tecnologia nunca foi apenas sobre escrever código, sempre foi sobre resolver problemas. A diferença é que agora isso ficou impossível de ignorar. Se você está tentando entender para onde o mercado de tecnologia está indo, vale acompanhar os próximos vídeos, porque essa conversa sobre carreira, inteligência artificial e futuro do trabalho está só começando. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.